Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos nos pôr de pé, no nome de Jesus Cristo, para nós lermos a palavra de Deus. Deus abençoe o operador João, pela palavra que foi lida nessa noite, e também pela oração, que Deus possa abençoá-lo grandemente a todos os nossos irmãos. Igreja, quero pedir para que todos abram vossas Bíblias comigo na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Glória a Deus. O Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 8. Glórias a Deus. O verso de número 35 adiante. Veja se alguém ao seu lado sem a Bíblia, aproxime-se para que juntos nós possamos ler a palavra de Deus. Graças a Jesus. Todos acharam? Digo amém. Romanos capítulo 8, versículos de número 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Levante ao céu a tua Bíblia, a tua mão. Peça para que Deus, o Senhor, fale conosco. Amantíssimo Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor, nós te louvamos, te damos graça, meu Deus, pela oportunidade, meu Pai, aqui estar em tua casa, em tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra que é fiel, pela tua palavra que é verdadeira, meu Deus, que é digna de toda honra, de toda aceitação, de todo louvor. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, quero apresentar, meu Deus, cada um dos teus filhos, das tuas filhas, os teus servos, as tuas servas, meu Pai, que aqui estão, meu Deus, na tua casa, meu Deus, te adorando, glorificando, aqueles, meu Deus, que estão a longa distância, no seu lar, no seu trabalho, no seu carro, na sua trajetória, meu Deus, eles também, meu Pai, que está ouvindo, Senhor, esta oração, que ouvirá a pregação, meu Deus, por intermédio do YouTube, meu Deus, por intermédio do Facebook, ó Deus, alcança cada um, meu Pai, nos quatro cantos dessa terra, onde quer que esteja o servo, uma serva, meu Deus, meu Pai, que a tua presença, que a tua glória, o teu poder, que as bênçãos do Senhor seja de uma forma gloriosa derramada sobre cada um. Guarda a vida do teu filho, da tua filha, a família, os negócios, os propósitos, os projetos. Abençoa, Senhor, o teu povo e seja conosco, não só hoje, mas em todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, desocupe as tuas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Que bênção. Amém, meus irmãos. Igreja, quero pedir aos irmãos toda a reverência, toda a atenção, a
palavra de Deus, em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus ele tem uma palavra ao nosso coração. Quero também lembrar os irmãos que hoje nós estamos encerrando a campanha com o título Clamando as promessas de Deus. Tenho certeza que o nosso Deus é fiel para nos abençoar e para cumprir tudo aquilo que Ele tem falado ao nosso respeito. Enfim, lembrando que lá em Números Moisés escreveu dizendo que Deus ele não é o homem para que minta e nem o filho do homem para que se arrependa. Então tenha certeza que Deus é autossuficiente, poderoso, para prometer, para cumprir, para sustentar na tua vida tudo aquilo que Ele tem falado, que Ele tem assim concedido, que há de conceder a você. Fique tranquilo, porque Deus ele é poderoso, De Deus emana todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, estamos aqui diante de uma palavra gloriosa, de uma palavra poderosa, como toda a palavra de Deus ela é. Sempre eu digo isso: toda honra, toda glória, toda adoração e exaltação é dada ao nosso Deus, pois só Ele é digno de tudo isso. O homem ele é falho, mas Deus ele é poderoso. Isso nós temos a certeza. E aqui o versículo de número 35 que nós lemos aqui, que faz parte do nosso texto, é o versículo que chama a nossa atenção, porque veja bem, meus irmãos, para que nós possamos ter de Deus como nosso foco a resposta das promessas de Deus na nossa vida. Muitas das vezes, quantas pessoas eu já conheci, talvez você já conheceu ou conhece, pessoas que foi para a casa de Deus, aceitou Jesus, o Senhor Jesus fez promessa, porque o Senhor ele faz promessa para todos nós. Inclusive a principal promessa que eu guardo na minha vida e nunca abro mão é a promessa da salvação da minha alma, que é inegociável, não troco por nada nessa terra. Louvado seja Deus. Essa é a promessa sublime, suprema da minha vida, é essa. Eu não troco por nada. Essa é a promessa da salvação. Essa foi dada para mim, foi dada para cada um de nós. Mas cada um de nós assim avalia aquilo que é mais importante na sua vida. Para mim a salvação é negociável. Não existe nada que possa dar salvação a não ser a pessoa de Jesus. Então eu não abro mão de Cristo, porque o meu alvo é o céu. Eu quero passar a eternidade no pós-túmulo do céu com Deus. E para isso nós precisamos de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus, ninguém vai ao céu se não for por intermédio de Jesus. Então nós precisamos dele. Talvez alguém pode precisar de dinheiro, pode precisar de casa, enfim, tantas coisas para você precisar, mas Jesus Cristo é supremacia, que não nada assim, venha a ser maior ou melhor do que Jesus na nossa vida. Então, o que acontece, meus irmãos? Como eu falei, nós conhecemos pessoas que aceitam Jesus, estão na casa de Deus, na presença de Deus, e a promessa, ela não tem prazo de validade. Deus ele fez uma promessa, como nós sabemos lá no capítulo 12 de Gênesis. Deus fez uma promessa para Abraão e falou para ele: Abraão, sai da tua casa, sai da sua parentela, sai daí do meio da sua família e vai para uma terra longínqua, para um lugar que eu te mostrarei. Eu vou te fazer um grande nome, a tua posteridade, a tua semente será como as estrelas do céu, como a areia da praia. E Abraão recebe aquela promessa de Deus e ele ficou ali impressionado com aquilo, lembrando que a sua mulher era estéril, ela não poderia ter filho, mas ele tomou posse da promessa. E Abraão caminha um dia, caminha 2, caminha 1 ano, caminha 5 anos, caminha 10 anos, caminha 15 anos, 20 anos, e cadê a promessa? Cada vez mais velho, cada vez mais próximo do túmulo, e cadê a promessa? Só que, como eu disse no princípio, eu repito, Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. O que aconteceu? Quando Abraão fez 100 anos, quando a sua mulher fez 90 anos, tinha 25 anos de promessa, 25 anos esperando, caminhando, esperando a promessa de Deus. Deus chegou e cumpriu. Deus deu um filho para ele, do ventre da sua esposa, de Sara. Sara teve um filho chamado Isaac, e ali foi o filho da promessa. E na velhice daquele casal, eles se alegraram no extremo, talvez como nunca antes eles haviam
ser alegrado. Então, o que eu quero dizer para você é que muitas das vezes nós, na nossa trajetória, independente da promessa que Deus faz, muitas das vezes vem o desespero, porque Deus fez uma promessa, Deus falou, Deus prometeu, e o que acontece? A gente espera um dia, espera dois, um conta um testemunho, outro conta uma vez, outro conta uma coisa, e a gente está ali naquele entusiasmo, naquele desespero. Só comigo que Deus não cumpre? Será que o profeta mentiu? Será que Deus não me ama? E a pessoa se torna cabisbaixo, a pessoa se desespera, a pessoa perde a esperança, e a pessoa dá meia volta e sai da presença de Deus e vai para o mundo. Sabe quando vai cumprir a promessa na vida dele? Sabe por quê? Porque ele precisa perseverar, ele precisa ir até o fim. É o que está escrito lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo de número 13. O Senhor diz para Daniel: Daniel, tu, porém, vai até o fim. O apóstolo São Paulo, ele escreveu a Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 7, ele diz para Timóteo: Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que ele diz? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele disse que ele foi até o fim, ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele, ele não parou. Jesus, lá na cruz do Calvário, veja bem, Jesus estava lá na cruz, crucificado. Jesus, ele diz: tetelestai, ele diz: está tudo consumado. Tudo está consumado. O que quer dizer? Senhor, Deus, meu Pai, eu cumpri tudo aquilo que o Senhor me ordenou. Aí nós fazemos uma pergunta para nós, meus irmãos: e será que eu, será que você, será que nós já fizemos tudo que o Senhor Deus, Ele mandou nós fazermos? Será que nós já fizemos tudo que Deus mandou nós fazer? Tem gente que nem começou: pastor, já sou batizado, tem 5 anos, tem 10 anos, eu estou aqui, mas o que você já fez para Jesus? Estou caminhando ainda. Você está caminhando ainda, você está engatinhando, você está como uma criança, você não tem como cobrar. Nós não temos, meus irmãos, meros mortais, pecadores, nós não temos autonomia para cobrar alguma coisa de Deus. Quem somos nós para cobrar, para exigir alguma coisa de Deus? Nós não podemos. Nós temos que esperar a boa vontade de Deus na nossa vida. Nós temos que esperar. Deus fez a promessa, fique em paz, guarda. Pastor, vai acontecer igual Lázaro. Deus fez a promessa, mas morreu. Já está lá no sepulcro, já tem 4 dias. E agora tudo que Deus falou foi sepultado. Meus irmãos, o homem poderia ter sido o fim. Para Deus, não. O que Jesus fez? Como foi lindo aqui. Tire a pedra. Tira a pedra do túmulo. Arranca e tira a pedra da frente. Abre lá o túmulo. Senhor, já será abaixo, fique em paz. Eu não disse para você que se tu creres, você vai ver a glória de Deus. Lázaro, sai para fora, vem para fora. Daqui a pouco será igual a múmia. Lázaro todo enfaixado, vem para fora, tiram ali a corda e Lázaro sai, dando glória, levantando a mão, acenando, e todo mundo que chorava, agora vamos dar risada, vamos dar glória a Deus e vai glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o tempo é para Deus. Deus, ele age dentro e fora do tempo. Para Deus tem jeito, para nós não tem, mas para Deus tem jeito. Se Deus fez uma promessa, fique em paz. Senão, pastor, não cumpriu porque morreu. Meus irmãos, até na morte, nós vamos ver a promessa de Deus cumprir na vida dele e na vida dela, porque Deus, ele é fiel. Lava sou e a canda lábia, suricanda, labra cheia. Eu acho interessante.
Quem vai te ajudar lá fora? O diabo ou vai te ajudar a vencer? A tua luta é contra quem? Não é contra sangue e carne. A tua luta é contra as potestades, é contra o diabo. E quem está te dando vitória, quem está te dando força é Deus. Quem está lutando contra você é o diabo. Você vai sair dos braços de Deus. Você vai sair da proteção de Deus. Você vai lá para fora. Você vai cair na mão de quem? Na mão do diabo. Na mão daquele que está lutando contra você. E ele vai te ajudar a vencer. Você não sabe como vai ficar a tua vida. Você não sabe quantas vezes a tua vida ficará pior. Olha o que Paulo fala aqui no verso 35. Vamos atentar para o versículo. Paulo está dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Paulo está fazendo uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta que ele está fazendo. Quem me separará do amor de Cristo? Quem te separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Ah, pastor, pode ter muita coisa. Tem, por isso que ele relata aqui. Primeiro, ele coloca a tribulação. A tribulação, ela pode ser uma barreira. A tribulação pode ser um empecilho. A tribulação pode ser um obstáculo para que nós não venhamos perseverar na presença de Cristo. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós sabemos, meus irmãos, que a tribulação, como está aqui em Romanos, cadê? Capítulo 5, bem do lado, pode olhar aí para você ver. Quando nós lemos em Romanos 5, verso 3, lá está dizendo: que nos separará do amor de Cristo? A tribulação. Então, olha para que serve a tribulação na minha e na tua vida. Capítulo 5, verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabendo que a tribulação produz a paciência. Eita, pastor, eu vou sair da frente porque está a tribulação terrível. Espera aí, Deus está permitindo na tua vida, analisa bem o versículo 3 do capítulo 5 de Romanos. Deus está permitindo a tribulação, você passar por esse processo de tribulação contínua, porque essa tribulação está vindo na tua vida todo dia, toda noite, toda semana, todo mês. Essa tribulação, amanhã ela produzirá um fruto. E o fruto que essa tribulação produzirá na minha, na tua, na nossa vida, chama-se paciência. Então, se eu quero sair do amor de Deus, se eu quero me apartar do amor de Deus por causa da tribulação, eu nunca terei na minha vida paciência, porque eu fugi da aula de tribulação. A tribulação é uma matéria. A tribulação é uma aula, uma doutrina, uma disciplina que eu preciso estudar, que eu preciso passar. Vai fazer em mim, vai crescer em mim maturidade, vai me transformar mais experiente, vai fazer eu saber esperar o momento de Deus, vai fazer eu lembrar dos Salmos 40, do versículo 1, quando o salmista diz lá, Salmos 40, verso 1, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Lavaçoia, canarábia, suricanta, lavastecanda, lavaia. Veja, a tribulação produziu no salmista paciência, e a paciência fez com que ele perseverasse em oração, clamando a Deus no momento de tribulação, e a paciência foi produzindo oração, tribulação produzindo paciência, paciência oração, e oração resposta, providência de Deus na vida do salmista. Daí ele fala no verso 2 que o Senhor Deus tirou ele de um charco de lodo horrível e colocou os pés dele sobre uma rocha e colocou nos lábios dele um novo cântico, um cântico novo.
na tua vida. Nada é por acaso na vida do crente. Nada é por acaso. Veja que tem uma consequência, né? O versículo 3, veja que tem uma consequência do fruto. Cada coisa, cada situação produz um fruto. Versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência, o fruto da paciência produz experiência. O fruto da experiência produz esperança. E a esperança, no versículo 5, não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você viu que cada situação, cada processo vai dando fruto, e cada fruto vai chegando até o amor de Deus no nosso coração, dado por intermédio do Espírito Santo que habita em nós. Então, tribulação, luta, prova, não é para tirar eu, não é para tirar você da presença de Deus, é para trazer em nós amadurecimento. Deixa eu falar para os irmãos, quando nós, presta bem atenção como que é a vida do homem, quando nós pegamos, por exemplo, uma folha de sulfite, de papel sulfite, e essa folha está novinha, qualquer coisa que você pegar e você bater nela, encostar nela, aquela folha vai fazer barulho. Depois você pode fazer experiência. Eu esqueci de trazer, poderia ter trago para fazer experiência, para você ver. Pega uma folha de sulfite que você chama chamex, pega uma folha e bate com a caneta, com o lápis, você vai ouvir o barulho que ela vai fazer, porque ela está durinha. Só que quando você dobra ela no meio, e você dobra ela de novo, e você abre ela e bate, já diminui o barulho. Quanto mais você vai dobrando, o barulho vai diminuindo. Só que quando você pega ela e você amassa ela todinha, a massa faz uma bolinha, e depois você abre e estica ela todinha de novo, e você bate nela, não vai fazer nenhum barulho. Por quê? Porque todo aquele processo de amassar, de dobrar, tirou toda aquela fibra, tirou toda aquela tensão que ela tinha, e ela não vai fazer barulho, não é igual o crente. Quando o crente é novo, qualquer coisinha ele grita, aquele desespero. Mas quando o crente está velho, quando o crente tem experiência, a chicotada mais não dói nele. Ele só leva aquele choque, mas ele não grita, ele não se desespera como um novo que recebe a primeira açoite, a primeira chicotada, ele se desespera, ele fica louco por causa do barulho, por causa do chicote. Mas quando ele já está velho, quando ele tem calo, não é qualquer coisa que amedronta, que traz medo, que traz desespero, que traz pavor, porque ele já tem experiência com aquilo, ele já está calejado. E deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo a palavra de Deus, nós precisamos, o povo de Deus precisa estar calejado. Nós precisamos adquirir maturidade. A primeira situação aqui que o apóstolo São Paulo está falando aos romanos, o que nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Então a tribulação não, porque nós acabamos de ver aqui que a tribulação produz em nós paciência. Então a tribulação, se é a tribulação que está para nos tirar da presença de Deus, vamos abraçar a tribulação, vamos pedir para Deus dar graça para nós passarmos essa tribulação. A segunda coisa que ele diz, está no verso 35 também do capítulo 8, primeiro tribulação, segundo angústia. Por que você não quer ficar na terra? Porque eu estou angustiado. Porque a situação tem me angustiado. Meus irmãos, tudo essa situação, tribulação, tudo isso que nós vamos ver aqui, tudo isso a Bíblia nos ensina. Tudo isso a Bíblia nos prepara. Só que para nós entender, nós precisamos ler a palavra de Deus. Se nós não lermos, nós não vamos compreender. Quando Jesus ele estava no Getsemane, lá no horto, ali no monte, no jardim, quando Jesus estava orando, ali próximo da sua morte,
angústia dele está no padrão de Jesus. Por quê? Porque a angústia de Jesus estava tão grande, o sofrimento ali estava tão grande por causa daquela angústia da situação, que a Bíblia diz que o suor de Cristo se tornava grandes gotas de sangue. Você está angustiada à toa. A propósito, o teu suor já se tornou em gotas de sangue. Pastor, Deus me livre, então, de Jesus tornou em gotas de sangue e Jesus não desviou. O meu Salvador não é um Salvador desviado, não é um Salvador derrotado, ele foi fiel até o fim, por isso ele é meu Salvador, ele venceu. E pensa que sim ou que não, tem pessoas olhando para a tua vida. Quantas pessoas estão olhando para você? Esperando você tropeçar, para falar, cadê seu Jesus? Ele não é bom? Cadê o seu Deus que você diz que é poderoso? Você caiu, você parou, você voltou para trás. Sabe quem vai ser apedrejado? Não é você, é o nome que você está lembrando aqui no teu tórax, é o nome dele, é o nome de Jesus. Não é o teu nome que vai ser apedrejado, é o dele. Tá vendo? Esse negócio de cristão é uma farsa, esse negócio de ser crente é uma farsa. Por isso que eu prefiro continuar no mundo mesmo, porque tá bom, é sua vitória, e você vai ficar com a carona desse tamanho, de derrotado. Então, o que eu quero dizer, Jesus estava lá no jardim, lá no monte do Getsemane. Jesus estava orando, a sua angústia estava tão grande, os seus poros abriram, as gotas de suor se transformavam em gotas de sangue, a angústia era tão grande, que a Bíblia diz que um anjo do Senhor, um anjo de Deus, foi enviado para confortar Jesus naquele momento difícil que ele estava passando. Jesus conhece o teu limite. Jesus, ele conhece, assim como Deus conheceu o limite de Jesus como homem, como sanguíneo, como eu e você. Deus conheceu o limite dele. E o que Deus fez? Deus enviou um anjo para confortá-lo. Será que você acha que nós passamos por um momento de angústia muito grande, que só Deus sabe o que a gente tem passado, o que nós estamos passando, ou cada um individual? Será que Jesus, como ele passou e foi confortado, será que ele não vai te confortar? Será que ele vai ser ingrato? Tenha certeza que Jesus vai te confortar. Jesus vai te confortar. Ele não te deixará na prova sozinho. A graça dele será derramada. Ele diz que a graça dele nos basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Terceiro ponto, a tribulação, a angústia, ou a terceira chama-se perseguição. Pastor, eu vou parar, eu vou deixar de ir para a igreja porque a perseguição está grande contra a minha vida. Meus irmãos, quando nós olhamos em Atos dos Apóstolos, é bonito falar em perseguição. Quando nós olhamos em Atos dos Apóstolos, nós vemos Saulo, ele sendo convertido, ele sendo batizado. Lá no capítulo 9, começa o trabalhar de Deus na vida de Saulo. A palavra do Senhor mostra para nós, presta bem atenção, que ele começa. Agora, depois de perseguidor, ele vai começar a ser perseguido. Ele vai passar por perseguição. Por quê? Porque agora ele vai se aliar àqueles que ele perseguia. Só que aqueles que eles perseguiam estavam com tanto medo, que o medo fez com que eles não buscassem direção de Deus. Eles olhassem para Saulo e observavam Saulo e achavam: esse homem está usando uma estratégia. Esse homem está dizendo que é crente para entrar no nosso meio, para descobrir os lugares das nossas reuniões, para descobrir a nossa liberdade, e para o momento que nós confiarmos nele, ele nos prender, ele nos matar. Então eles não quiseram receber Saulo. Eles acharam que Saulo era um traíra, era um traidor. Só que o que vai acontecer, meus irmãos? Saulo mostrou, Saulo provou que agora ele estava
estava com Jesus, mas o que vai acontecer? A perseguição foi tão grande contra a vida de Saulo, que os homens ali tentaram apedrejar ele até a morte, de maneira que ele teve que descer todo ferido. Ele desceu dentro do cesto pela muralha da cidade, né? Colocaram ele na muralha e desceu ele do outro lado. As pessoas tinham tido ele como morto, pela situação na qual ele se encontrava, pela dor, pelo sangue, pela forma deformada a qual ele estava passando ali, porque agora ele era um cristão, porque agora ele estava pregando Jesus, aquele que antes ele perseguia. Então veja uma coisa, que perseguição é uma coisa que acontece com todos nós que servimos a Jesus Cristo. Aqui no capítulo de número 5 do Evangelho de João, tem tradução que fala perseguição, tem tradução que fala de outra forma. Aqui no versículo 10 de João, capítulo 5, verso 10 do Evangelho de Mateus, olha o que Jesus diz. 5:10 de Mateus: bem-aventurados os que sofrem perseguição. Opa, Jesus está dizendo que bendito, felizes são aqueles que passam perseguição. Ah, pastor, eu estou saindo da igreja por causa da perseguição. Não, você precisa glorificar Deus, porque você está passando por esse processo. Olha o versículo 10 do capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele continua: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, perseguição de novo, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os 3 versículos, ele fala de perseguição. Então veja que a perseguição é algo que é característico do homem e da mulher de Deus, faz parte de todos aqueles que servem a Deus. Se você quiser servir a Deus e não quiser passar por perseguição, então você está no caminho errado. A perseguição faz parte, isso faz parte da nossa vida. Nós temos que passar por perseguição, isso faz parte. A quarta situação, a terceira perseguição, a quarta é fome. Ah, pastor, eu estou saindo da presença de Deus porque eu estou com fome, estou passando por prova, estou passando por luta, e não estou vendo providência, Deus não está dando vitória, sei lá o que está acontecendo. A gente pode falar tanta coisa, né? Por às vezes estar cego espiritualmente, não entender o trabalhar de Deus. E a fome também faz parte da vida do crente. Quando nós olhamos aqui no 5º livro de Moisés, do Pentateuco, chamado Deuteronômio, no capítulo de número 8, nós vemos o verso 3, Deuteronômio 8:3, diz assim, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do homem, ou da boca do Senhor, viverá o homem. Então, veja aqui que em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 3, a Bíblia diz que o Senhor deixou, Deus permitiu, para provar o coração de cada indivíduo que estava caminhando na presença de Deus os 40 anos pelo deserto. Você sabia que a situação, eu sempre falo isso, que há coisas, hoje mesmo estava falando com a minha irmã isso, que há coisas na vida do homem e da mulher, às vezes a pessoa, eu conheço ele demais, eu conheço ela demais, eu me conheço, eu sei bem como que eu sou. Meus irmãos, ninguém conhece ninguém o suficiente, ninguém conhece, pode ter certeza, porque tem situação na vida da pessoa, que comportamentos na vida do homem e da mulher que vai se manifestar de acordo com alguma coisa que ele ouvir,
de acordo com alguma coisa que ele vê, com algo que acontecer, então vai manifestar na vida dessa pessoa algo que ele nunca viveu, ela nunca viveu, ninguém nunca, meu Deus, mas eu não sabia que ele era assim. Ele vai dizer, nem eu, mas aconteceu. Então a nossa vida é uma surpresa. E o Senhor Deus está dizendo aqui que Ele permitiu o povo ter fome, permitiu a prova na vida do povo para ver o que tinha dentro do coração de cada um. Sabe o que é isso? Deus permite para ver a nossa fé, para ver se nós vamos confiar na providência, para ver se nós vamos ser igual ao Jó. O que aconteceu com Jó? Jó, mataram todas as suas bezerras, mataram todas as suas vacas. Jó, mataram todos os seus camelos. Jó, mataram todas as suas jumentas. Jó, mataram todos os seus bois. Jó, mataram todas as suas ovelhas. Vem outro Jó, mataram os seus filhos, sua filha, a casa caiu, morreu, matou todo mundo. Você não tem mais nada. Jó raspou a sua cabeça, rasgou as suas vestes, jogou cinza para o alto, se humilhou e diz: eu vim nu para esse mundo, nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó adorou a Deus. Veja que Deus provou o coração de Jó, falando com o diabo, falando com Satanás, e mostrou para Satanás que o coração de Jó não estava nos seus bens, não estava na toda a sua riqueza, não estava nos filhos e filha, mas o coração dele estava voltado unicamente para Deus. Ele sabia que tudo que estava sob o seu poder, sob a sua administração, não era dele, era de Deus. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o Senhor. Eu não trouxe nada, Deus confiou, mas chegou o momento de Deus tirar. Amém. Estou em paz. Será que nós podemos aprender com essa palavra? Saber que tudo na nossa vida que está sob o nosso poder é nosso, nós estamos só administrando. É como aqui a igreja não é minha, vocês não me pertencem, vocês pertencem a Cristo, Ele é o dono da igreja. Cada um de vocês, cada um de nós fomos comprados com o sangue dele. Estou aqui apenas instruindo com a autoridade que eu recebi de Deus para isso. Mas vai chegar um dia que eu vou apresentar a alma de todos na mão de Cristo. Eu vou entregar para Ele. Senhor, o Senhor deu, toca agora. É do Senhor, pode tomar. Ninguém é dono de nada. Então, a fome, a perda, faz parte do nosso processo na presença de Deus. E por que as pessoas estão se distanciando? Por que o povo hoje está desviando em massa da presença de Deus? Porque está faltando ensinamento. Hoje a gente vem para a igreja, o nosso pensamento é: eu vou aceitar Jesus porque Deus vai me abençoar, eu vou aceitar Jesus porque eu vou ter vitória, eu vou aceitar Jesus porque eu vou ficar rico, eu vou aceitar Jesus porque eu vou ser empresário. E nada disso vai acontecer. A luta vai aumentar, a prova vai vir. A primeira luta que vier, a pessoa vai dar um grito e vai saltar longe, não consegue ficar na presença de Deus. Então, meus irmãos, a luta, a prova, tudo isso que nós estamos vendo aqui faz parte. Vamos ver aqui outra coisa. Então o anterior foi fome. Agora o próximo é nudez. Nudez. Nudez é o quê? Ter necessidade de vestes, ter falta de vestes. Quando nós lemos aqui em Coríntios, nas cartas do apóstolo Paulo, ele vai escrever, Deus abençoe, ele vai escrever e vai dizer para nós que a caminhada dele na presença de Deus fez com que ele viesse a aprender muita coisa. Por quê? Porque ele passou momentos de mesa farta, como ele passou momentos de ouvir o seu estômago, de ouvir a sua barriga roer, rugir, de fome, como quando ele estava naquele navio, indo para a Itália, que ele ficou mais de 15 dias sem comer. Mais de 15 dias, imagina a situação. Ele diz que ele aprendeu a viver nu, falta de vestes, falta de roupas. Ele recebeu
sua trajetória, ele passou pelas provas, e todos nós passamos por essas provas. Nenhum de nós vamos ficar isento disso. Um dia a gente passa, não que vai ser algo eterno, mas vamos passar. Uma das maiores humilhações que Jesus passou também foi a sua nudez, né? Foi uma das piores coisas, né, para um judeu, por exemplo, como o Cristo lá na cruz do Calvário, ser despido das suas vestes, né? Jesus ele foi crucificado, não aqui como nós estamos vestidos, arrancaram todas as vestes superiores de Jesus, deixando só com as vestes menores. Foi a pior coisa para um judeu, a pior humilhação é mostrar o seu corpo em praça pública. Você vê como o judeu se veste, como as mulheres se vestem, é tudo fechado até aqui, você não vê parte do corpo das pessoas. É a pior humilhação é mostrar o corpo em praça pública. E Jesus foi desse jeito nu na cruz do Calvário crucificado. Essa foi a pior humilhação para Jesus, para um judeu, é ser despido, né, diante de todo mundo. É a pior humilhação. Então a nudez, né, Paulo passou por isso, Cristo passou, nós também passamos por essa prova, por necessidade de veste ou falta de veste. Quando se diz o próximo, essa nudez, o próximo é perigo ou espada, está dizendo aqui perigo, Deus usa o perigo. Aí eu vou deixar a presença de Deus por causa de perigo. O perigo, ou traduzindo o mal, ou a perseguição, ou enfim, que venha querer caracterizar o perigo, isso aí está em todo lugar. Não existe nessa terra um lugar seguro. Não existe um lugar que a gente possa estar e dizer, aqui eu estou seguro, aqui está em paz. Nós estamos aqui, a princípio, isso aqui pode estar sendo um ambiente seguro. Mas, de repente, uma chuva, um vento, ou de repente um caminhão desgovernado, pode acertar uma coluna principal, ou o vento levanta arriba isso aqui, e pode cair em cima, enfim, alguma coisa pode acontecer. Então não existe um lugar seguro, exato para nós literalmente. Mas quando se fala no âmbito espiritual, a palavra do Senhor diz para nós no Salmos 91, no versículo de número 1, o salmista escreveu lá dizendo que aquele que habita, o que é habitar? Habitar é morar. Eu habito em tal lugar, ou seja, eu moro em tal lugar. Então a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que o salmista está dizendo? É aquele que mora embaixo da mão do Senhor, aquele que descansa tranquilo em paz sobre a proteção de Deus, esse alcança a proteção, esse alcança livramento, porque nada sucede, nada acontece a ele. Então na presença de Deus nós estamos livres dos perigos, livre do perigo de morte, né? Lógico, o perigo, o mal, o vento vai passar para todo mundo. Lembra? Lá no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, está relatado lá, quando os discípulos estavam no barco, ali atravessando o mar para o outro lado, já na quarta vigília da noite, das 3 da manhã para as 6, a Bíblia diz que um grande temporal, uma grande tempestade assopra, o barco está para ir a pique, todo mundo está jogando água para fora do barco, não ia a pique. Daqui a pouco Jesus vem andando pela água, marchando na água, como se estivesse andando aqui em cima desse granito. Os discípulos olham, gritam, um fantasma, só nos resta isso. Jesus diz, calma, fique em paz, sou eu, não tem mais. Pedro diz, Senhor, se é o Senhor permite que eu bater contigo sobre as águas, vem Pedro, desce aqui, vem. Pedro vai, Pedro se afunda, Jesus pega Pedro, coloca no barco, e o que Jesus diz? Vem do barco, acalma, quieta-te. E houve uma grande bonança. Então, meus irmãos, o perigo pode estar com Jesus ou sem Jesus. Lembra quando Jesus estava no barco dormindo? Lá no seu travesseirinho, na cama do barco, dormindo tranquilo. De repente, a grande tempestade, o vento vai daqui, vai de lá, todo mundo desesperado. Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós, acorda, nós vamos morrer afogados. Jesus dá uma cura neles. E Jesus repreende o mar, repreende o vento, que se torna uma bonança e diga, que homem é esse que acalma o vento não obedece?
Então, com Jesus ou sem Jesus, o perigo sempre vai nos rondar. Nós estaremos sempre adiante do perigo, diante dos problemas, mas o Senhor nos livrará para que nós não venhamos perder a nossa vida. E a última situação, no versículo 35, ele fala espada. Espada é o que? A arma. É o que? É o bandido, é o ladrão, é o homicida, é aquele que quer tirar a nossa vida. É como se nós estivéssemos numa guerra sem arma. Então aquele que tem arma vence, aquele que não tem não vence. Quando fala espada, fala-se palavra. É como está em 4:12 de Hebreus, onde Jesus diz que a palavra de Deus, ela é como espada afiada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Então, a palavra de Deus, ela é espada. Então, quando nós dominamos a espada, não existe inimigo que possa nos derrubar, nos vencer pela espada. Jesus, lá no capítulo 4 de Mateus, no capítulo 4 de Lucas, Jesus venceu o diabo pela espada, ou pela sua própria palavra. O diabo usava a espada, usava a palavra para dizer para Jesus, o diabo usava a espada, a palavra para vencer. O diabo foi destruído, foi repreendido pela espada. Então, meus irmãos, que nós possamos ter um conhecimento adequado da palavra de Deus, que nós possamos examinar a palavra do Senhor todos os dias, para que nós não venhamos cair em tentação. Isso aqui é coisa simples. Nós sabemos que as lutas faz parte. Graças a Deus, está fazendo agora em março. Em março agora vai fazer 23 anos que eu sou batizado. Desses 22 anos nunca chegou um dia, espero nunca falar: ai, estou cansado, chega, não vou mais para a igreja não, estou desanimado. Nunca, meus irmãos, nunca. Para a glória do céu, pergunte para minha esposa, nunca. Para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque eu sei, lá atrás, quem estava na minha vida, quem me usava, para quem eu trabalhava. Eu conheço bem o Deus que eu servia antes de servir o meu Salvador. Eu conheço bem o diabo, eu sei bem as artimanhas, eu sei bem como ele me usava, eu conheço o caminho dele, eu sei as ferramentas que ele usava para manipular minha vida e para que eu manipulasse as pessoas por intermédio dele. Eu conheço Deus. Então Jesus me libertou, Jesus me tirou de lá. E eu não tenho outra opção. É Deus ou o diabo, é o céu ou o inferno. Então, estando bom ou não, tem que perseguir, tem que perseverar. É melhor dizer perseguir. Então, que você, dessa forma, também venha pensar dessa maneira, que você não olhe para a direita nem para a esquerda, tampouco para trás, mas que tu continue olhando para frente, para o alto, porque é o caminho do crente salvo, do crente fiel. Amém? Que Jesus, o Senhor, abençoe vossas vidas em Cristo, e as palmas bem alegre exaltem e glorificam o nome de Jesus. Bem alegre para Jesus.